ai, o, a, e, ai, o, a, e, ai, o, a convite do MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, que eu venho gravar esse vídeo. E em tempos de quarentena, as programações do Abril Indígena adaptadas para esse formato de vídeo, de lives. E a minha proposta é fazer uma leitura de um texto que eu preparei e refletir algumas questões junto com vocês, né? Fazer um momento da nossa escuta em conjunto, né? Eu vou fazer essa leitura para que eu também possa escutar. E o convite é para a gente refletir sobre esse momento onde muitos se encontram em estado de casulo, encasulado, seja em sua casa, seja no trabalho. Estamos encasulados para pensar a vida, mas também os museus e a arte indígena contemporânea. Foi no museu e esse já pegou fogo, se desintegrou por quase inteiro ou por inteiro para alguns, que eu quero narrar o meu relato. Já está em um livro que se chama Barash Kawal, O Campo Após o Fogo, em língua mãe Wapixana. É este livro. Barash Kawal, O Campo Após o Fogo, em língua Wapixana. É através da mãe e das línguas de várias mães que chego a esta história ancestral presente. O museu que anuncio chama-se Museu Nacional e encontra-se na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Quase todos lembram das lamentações do incêndio em setembro de 2018. Chamas estas que foram disparadoras para a criação deste livro, que eu publiquei em setembro de 2018. Desculpa, que eu publiquei em abril de 2019, né? O incêndio sendo em setembro de 2018, o livro publicado em abril de 2019, há um ano atrás. Também foi lançado dentro de um museu, o Museu Paranaense. Lá no Museu Nacional, estas chamas consumiram uma borduna wapixana que tinha mais ou menos a mesma idade do meu tio-avô, seu Cassimiro Cadete. Wapixana, liderança do Kanauanin, mestre da língua nativa. Toda a narrativa do livro se costura a partir da reflexão sobre processos de apagamento, processos de retomada da memória, traçando paralelos entre a história da borduna incendiada e da biografia do tio Cassimiro, sublinhando ainda a importância da antropologia nisso tudo, né? Então aqui um desenho da borduna e o choque elétrico da borduna, o Wapixana que estava no museu. Este livro reflete também sobre a floresta, de algum modo, né, o cultivo da memória, a memória sendo floresta também, viva. Leia um trecho do livro. O choque elétrico que tive no Museu Nacional do Rio de Janeiro foi ver uma peça com a idade muito próxima deste parente. Alguns meses depois, o museu se tornou cinzas. Pensei na borduna wapixana em chamas. Lamento muito esta perda histórica. É a queima da primeira instituição científica do país, a maior biblioteca de antropologia da América Latina, o primeiro programa de pós-graduação em antropologia, a borduna wapixana, assim como tantas outras peças importantes para a história do mundo e para a história indígena. A borduna wapixana é uma em cerca de 20 milhões de peças que viraram cinzas. A repatriação é cinza. Cassimiro faleceu aos 93 anos, a borduna com 94 anos no incêndio de setembro de 2018. Evoca aqui as palavras Wapixana, Barash Kawal, que assinam o nome dessa publicação e significam o campo após o fogo. O campo queimado abre a porta para um novo campo cheio de verde, de caça e oportunidade. Os corpos memória são vivos, mesmo após a combustão, não apagarão a nossa memória. A experiência material de visitar um museu, viver uma situação específica de imaterialidade espiritual, uma experiência onde se escuta a vida de um objeto e abre-se uma via de acesso à memória gravada na peça, uma experiência etnoestética ancestral wapixana presente, onde vejo num segundo momento a materialidade do fogo gerar lágrimas no mundo com um museu se incendiando,
mas águas essas que também geram vidas, regam a imaterialidade do espírito e possibilitam um campo fértil, onde aprofundei o diálogo com a Borduna e ela também com a minha mãe, os meus parentes, e nos leva a outros vários novos encontros, num lugar onde o mundo não acaba, mas o sobrevivente é a memória, que já possui vida própria, basta ouvi-la. Nomeio boa parte dessas experiências num projeto que eu chamo de Retorno à Terra. Este passeio, caminhos de retorno e conversas com a imaterialidade do que muitos olham como objetos, artefatos, artesanatos sem vida, ou se reconhece alguma vida não a levam tão a sério, sejamos francos, preservam várias dessas peças vivas em acervos, alguns bem cuidados, outros empoeirados. Tudo isso me leva a dizer, nos deixe trabalhar também com estes acervos, e não nos incomode. Nos convide e não nos incomode. Já tive a experiência de ouvir arqueólogos e também antropólogos perguntarem e às vezes pressionarem indígenas para que expliquem o que é uma peça de sua coleção. Se conhecem sua história, se sabem reproduzir a técnica, se essa tradição se mantém viva ou não, e quando ouve da boca do indígena não sei, logo o profissional se lamenta, como uma possível ideia da aculturação, né? A ideia do índio que não sabe, de que perdeu a sua cultura. Se houve, isso é tal material, é feito de tal jeito, esse fio é desse jeito, com essa cera assim, assado, vão logo coletando e escrevendo em seus caderninhos. E para o indígena devolve o quê? Um espelho? Talvez um espelho quando nos vemos no objeto vivo, ou o acesso a uma peça que nunca foi exposta. O que é bom, mas não paga os nossos boletos. Atente-se quando eu uso a palavra pressionarem. Precisamos de tempo para construir relação com estes objetos vivos. Precisamos de espaço também, silêncio muitas vezes. Quando penso sobre esta pressa do saber, percebo como o mundo se definisse apenas entre o saber e o não saber, mas avaliado dentro da lógica do que é dito em tempo instantâneo, pelo menos quando se trata dos povos indígenas. Não nos efeitos gerados a partir de um encontro, que é o que eu proponho em meu livro, e o que observo que outros parentes propõem também. Este momento do casulo nos ensina que tudo bem os especialistas serem especialistas, tudo bem que esses que estão dentro dos museus trabalhando e batendo ponto diariamente continuem fazendo o seu bom e ótimo serviço, mas permitam ou abra-se para que o especialista indígena desenvolva a relação com estes acervos também. Não apressem os indígenas a darem respostas instantâneas ou categorizem cada um ou cada informação em uma caixinha quando se ouve uma determinada resposta. Não tenha por garantido todo o trabalho que você já fez até agora. Embora ele seja bom, se você já estabeleceu diálogos, ótimo. Continue, mas permita que avaliemos com os nossos olhos, com o filtro dos nossos olhos. Muitos de vocês não permitem, se nomeiam os donos do saber. Estas peças falam, mas não é instantâneo. Nem o ser humano, quando questionado de uma intimidade, estará disposto a falar os seus maiores segredos, de prontidão a qualquer um. Porque uma peça viva contaria um segredo rápido? Por isso, viabilizem mais espaços para que indígenas e acervos possam dialogar e propor a partir dos nossos olhos, eu repito. A imaterialidade dos acervos, onde peças de vários povos coabitam, partilham do mesmo oxigênio, também compartilham seus segredos entre si, aprendem umas com as outras. Por isso, esta é uma passagem para um lugar cheio de vida. Penso que há muito para se olhar dentro das gavetas dos galpões e dos acervos. Talvez seja necessário que nós façamos isto sem usar as luvas brancas de plástico que aparentemente conservam as peças. Né? Elas conservam as peças, sim, mas talvez nesse olhar indígena a gente precise acessar elas sem a luva de plástico. Talvez tenhamos que levar algumas dessas peças para passear e pegar sol. Peças que não veem a luz do dia há muito tempo, mas que muito têm a nos contar do mundo das sombras. Não se assustem, talvez tenhamos que queimar peças, como já vimos em muitas situações de repatriação de objetos, mas não é esse o ponto que eu quero tensionar. As peças paradas
sem acessibilidade, sem diálogo, empoeiradas, em cinzas, já estão queimadas. O desejo de permanecer assim está nas instituições. Vivemos no tempo onde o indígena pesquisador, artista, conhecedor, sobrevivente pode e deve acessar estas gavetas, estes textos e contextos, trabalhar em conjunto, todos a serviço da vida e da memória. Hoje pela manhã, uma amiga me questionou sobre como reacessar memórias. E é importante para o parente estar em contato com estas vidas nos acervos também. E cantei estas palavras para a ouvinte. Ir ao lugar, lugar, lugar. Ir ao lugar, lugar, lugar. Mesmo que não conheça ninguém, ir ao lugar. O possível lugar. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos seus parentes? Qual é o possível lugar? Ouvir, 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 ouvir. Cuidar com o que dizer. Pode ferir sem perceber. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos teus parentes? E rapidamente eu volto. O questionamento da parente é isso, como reacessar as memórias. Então, ouvir, 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 ouvir. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos teus parentes? Qual interior vai além da escuta? Porque talvez não tenha ninguém para te contar história alguma. E se tiver, escuta tudo antes de gravar qualquer coisa. Grava dentro, dentro, dentro para ouvir, ouvir, ouvir. Aprender a arte de ouvir. Grava dentro, 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 dentro. Para ouvir, aprender a arte de ouvir. Para vir a ser. Possibilidades do vir a ser. Ouvir a ser. Qual é o possível lugar onde estão os ossos dos seus parentes? Vai lá ouvir, ouvir a ser. Tem coisas que nem a foto vai ver, nem o texto dizer. Sonhe, sonhe, sonhe. Onde estão os ossos dos seus parentes? Onde estão os ossos dos seus parentes? Onde enterraram os ossos dos seus parentes? Aqui, lá, nos interiores de quem ou de onde? Ouve, 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 ouve. Ouve, 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 ouve. Ouve, ouve, ouve. Ouve ninguém para contar a história, sonhe. Como ir ao lugar dos ossos em tempos de corona? Como ir ao lugar dos ossos do parente em tempos de corona? Aguardar, tem que ir, 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 colocar o pé, pé, pé. Ouvir, vir, vir. Talvez não ouve nada e ninguém sabe de nada. Lidar com os vazios, os vasos e os vazios. Talvez tenha algo. Leve décadas andando. Desamarrar laços e lágrimas. Onde só suposições, talvez só tenham suposições. Não sabe de onde veio? Arrancaram isso de ti, lugar comum, e o que devolve? Choros, artes, pesquisas de artes acadêmicas, sonhos, velas, rezos, ciências, misturas, devaneios ou articulações políticas. Vá onde estão os ossos dos parentes. E aí, muita humildade, força, paciências e pá para plantar as ciências dos ocorridos. E finalizo com essa questão. Até onde os museus vão se abrir de fato para uma relação com os povos indígenas? Como estaremos depois deste tempo de casulo que nos encontramos no momento? Tudo está perdido? Tudo está em chamas, empoeirado ou queimado? Sejamos lágrimas férteis, não apagarão a nossa memória. Eu me chamo Gustavo, assino meus trabalhos com Gustavo Caboclo, ou apenas Gustavo, e sou um artista Wapixana, aqui no sul, no Paraná, em Curitiba. Fica aqui o abraço para os parentes e gravem os seus vídeos, reflitam sobre os museus, reflitam sobre a arte. Vamos conversar.